Neste vídeo vamos conhecer a história do bairro Nossa Senhora Aparecida, um dos mais antigos e tradicionais da capital amazonense, reduto da escola de samba Mocidade Independente de Aparecida, 22 vezes campeão do nosso carnaval, um bairro de tradições religiosas. Ótimo vídeo para pesquisas escolares, deixem muitos likes para ter mais vídeos dessa série e se inscreva no canal. Agora solta a vinheta e vamos pro vídeo. Alô meu povão da Aparecida, pentacampeã, vai meu ritmo! Geografia do bairro. Situado na zona sul da cidade, é um dos bairros mais antigos e tradicionais da cidade, tendo surgido ainda no século XVII. Possui uma área de 66,85 km² e uma população de 6.996 habitantes, segundo o censo do IBGE de 2010. Faz limite com os bairros Centro, Presidente Vargas, São Raimundo e Glória. É um lugar onde antigos hábitos sobrevivem em meio às transformações de uma grande cidade. O bairro de Aparecida só veio a adotar este nome com a chegada dos padres redentoristas, em 1943. História. O bairro Aparecida mudou de nome várias vezes ao decorrer dos tempos que foram marcando a sua história, marcado em algumas vezes, pela própria paisagem, ou pelo comportamento e sentimentos de seus habitantes. Assim, o bairro chamou-se Cornetas, Cajazeiras, Saco do Alferes, Vista Alegre, Rafael, Plano Inclinado, Operários, Bairro dos Tocos, até passar a ser bairro Nossa Senhora Aparecida em 7 de maio de 1946. De propriedade dos Miranda Correia, a fábrica de gelo Cristal, fundada em 1913 e a cervejaria amazonense, inaugurada em 1910, lembram uma época de lutas e conquistas. Conhecido como Casa dos Padres, atualmente Universidade Federal do Amazonas de Ciências da Saúde e Farmácia, o prédio permanece conservado, revelando a importância das missões religiosas na Amazônia dado a necessidade de aquisição de um prédio que para a época teve um alto custo e serviu uma ordem eclesiástica importantíssima no contexto sociocultural do bairro. Os padres americanos redentoristas chegaram a Manaus e mantinham vários serviços, dentre eles o coro da igreja que era formado pelas moças do bairro e regido pelo padre Norman Muckerman. A princípio a igreja funcionou em 2 salas num chalé que pertencia à família Miranda Correia, depois apoiado pelos fiéis deram início à construção da igreja de Nossa Senhora Aparecida, inaugurada em 1946. Em agosto de 1944 realizasse a primeira quermesse organizada pelos padres, o que depois se tornaria uma espécie de tradição, hoje esquecida. Nesse mesmo ano, o comendador Agésislau Araújo doou um terreno para a construção da igreja, e em 1946 os padres iniciaram as obras do colégio e da nova igreja. Mais tarde foram feitos os estudos para a construção da basílica, cujo projeto é o do artista Moacir Andrade, e cuja construção ficou a cargo da empresa Sociedade de Obras Limitada, de propriedade de Joaquim José da Cunha, e as imitações de mármore interiores foram feitas pelo senhor José Gaspar. Em 1954 foi lançada a pedra fundamental da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem seria trazida de São Paulo pelo bispo auxiliar daquela diocese, em 1958. Curiosidades. Cada uma das ruas de Aparecida leva o nome de um personagem, são pessoas que ao longo do tempo, foram deixando um enorme legado histórico para a região, e são lembrados até hoje pelos mais velhos. Havia um complexo de casas conhecido pelos antigos moradores como 13 Casas, que são um conjunto de casas todas iguais que fica na rua Xavier de Menezes e resiste ao tempo. No bairro também está localizado o Rio Negro Clube, um dos clubes mais tradicionais da cidade. Outra curiosidade do bairro é o nome da rua e Praça Bandeira Branca, que começa no Igarapé de São Vicente e termina na rua Alexandre Amorim. O nome está associado a um antigo morador português, dono de uma taberna, que tinha por hábito colocar uma bandeira branca à porta do estabelecimento, dando dessa forma origem ao nome que ficou conhecido até os dias de hoje. Castelo da Cervejaria Miranda Correia.
O prédio é uma imponente e bela construção Arte Nouveau, dentro do espírito das cervejarias alemães da época e com a riqueza de detalhes de construção industrial familiar. Visto de longe, lembra um certo tipo de castelo da Renânia, região que fica no oeste da Alemanha, ou um castelo alsaciano, com sua bela torre encimada por beirais de chumbo trabalhado. Nessa torre foi instalado o primeiro elevador do Amazonas. As cervejas Amazonense e XPTO eram famosas em todo o Brasil, sendo que a XPTO ganhou medalha de ouro na Exposição Nacional do Rio de Janeiro. A pedra fundamental da cervejaria amazonense foi posta em 1910. A planta veio da Alemanha e os irmãos engenheiros Antonino e Luiz fiscalizavam a construção com rigor, sempre acompanhados pelo eficiente mestre de obra português Francisco Cunha. A cervejaria amazonense foi inaugurada à margem do Rio Negro e ao lado do Igarapé do São Raimundo em 10 de outubro de 1912. Tem morro, tem águas negras. Tem boa, tem águas claras. Gerou pavilhão, porta-bandeira. Gilberto e Aparecida se transforma em joia rara. Reduto de personalidades. Vários nomes que ao longo da história da cidade e do estado tiveram papel importante foram moradores do bairro, personalidades que tiveram passagens ou suas origens ligadas ao bairro, como o escritor Moacir Andrade, o médico Zene dos Reis, o ex-senador Jefferson Pérez, o ex-governador e atualmente senador Omar Aziz, Amazonino Mendes, que já foi 4 vezes governador do estado e 3 vezes prefeito de Manaus, Carlos Zamit, que foi jornalista e radialista, Gilberto Mestrinho, que faleceu em 2009 e foi 3 vezes governador do estado, senador do Amazonas e prefeito de Manaus. Infraestrutura. O bairro de Aparecida tem uma ótima estrutura, a maioria das ruas são largas, o que facilita o tráfego, mas o bairro também tem ruas pequenas, como becos e vielas, muito comuns em bairros antigos da cidade. Grande parte dos imóveis são casarões antigos, construídos no tempo áureo da borracha, mas a modernidade também está presente em prédios novos e altos. O bairro conta com um centro de saúde dedicado aos idosos, clínicas e hospital particular, escolas públicas e particulares, destaque para o Colégio Nossa Senhora Aparecida, a Escola Estadual Cônego Azevedo e o Colégio Militar. O bairro também tem uma grande variedade de comércios de vários ramos, supermercado, drogarias, lojas de artigos e outros. Os moradores também dispõem ainda, do Fórum dos Juizados Especiais e a 3ª Unidade de Energia Elétrica da Manaus Energia e uma unidade da Águas do Amazonas. Além disso, o bairro está localizado muito próximo ao centro comercial da capital. Transporte. O acesso ao bairro é fácil, por ficar no centro da cidade, conta com vários pontos de táxi, várias linhas de coletivo com boas condições de tráfego. Entre as ruas mais conhecidas do bairro estão a Rua Luiz Antony e a Rua Leonardo Malcher. É possível também chegar e sair do bairro pelo Rio Negro, ainda há um ponto de lanchas e barcos no antigo porto do bairro. Nos tempos áureos da borracha, o bairro foi um dos primeiros a ter o serviço de bonde na cidade. Religião. Como já contamos na parte referente à história da criação do bairro, a religião se confunde com a própria história do bairro. Além do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado na Rua Alexandre Amorim, há também a Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica na Rua Leonardo Malcher. Antes de a gente entrar no tema cultura do bairro de Aparecida, vamos lá galera, dar essa moral pro nosso canal, deixa agora seu like no vídeo e se inscreve no canal, é rapidinho e você ajuda a gente e passa a ter no seu YouTube um canal que sempre tem bons vídeos e boas histórias pra você. Cultura. Impossível se falar do bairro de Aparecida, sem falar de sua joia maior, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida, é a escola que detém o maior número de títulos no Carnaval de Manaus, com 22 conquistas. Sua quadra localiza-se na Rua Ramos Ferreira, bem próximo à ponte que liga o bairro de Aparecida à zona oeste de Manaus.
A Mocidade Independente de Aparecida foi fundada no dia 15 de março de 1980 e já no seu primeiro desfile em 1981, conquistou o seu primeiro título e logo se tornou uma das maiores e mais tradicionais escolas de samba de Manaus. A agremiação é carinhosamente apelidada de Pareca e defende as cores verde e branco. Seu nome e suas cores foram inspirados na Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio de Janeiro. Eu sou Mocidade! Quem me respeita! Se eu vou falar de vitória, eu vou e vou começa agora! Bom galera, esse foi o nosso vídeo da vez. Um beijo pra toda a comunidade do bairro de Aparecida. Comentem aí qual é o seu bairro. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, ele é muito importante pra gente. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal pra não perder os próximos vídeos. E não sai do canal agora não, assiste aí mais um vídeo, pode ter certeza que você vai gostar. Valeu e até o próximo. Thank you.